As 10 disciplinas que mais aparecem nas provas de português do Cefac e CAAC até o presente momento de 2022. Antes de começar a ranquear as questões aí até a primeira colocada, peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal e olhe a descrição do vídeo, pois estarei deixando para você o link do nosso site, onde você pode estar se cadastrando e estar recebendo todas as informações sobre os processos seletivos da Marinha Mercante diretamente no seu e-mail. E também na descrição do vídeo vai ter o link do nosso conteúdo, que é a nossa apostila de português e matemática, com tudo que você precisa saber e estudar para as provas do Cefac e do CAAC. Além do conteúdo programático, você também leva questões para treino e também provas anteriores para que treine diretamente com a banca examinadora, ok? Bom, dito isso, vamos lá para o vídeo. Antes de ranquear as questões, deixa eu dizer da onde que eu tirei essas informações. Eu tirei das provas anteriores até a data presente agora de 2022. Ok? Eu utilizei as seguintes provas. Eu utilizei 9 provas da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior sobre as disciplinas que caíram de matemática de 2022. Ok? Então foram 9 provas, foram as mesmas provas, né? Foi o Cefac MOC 5 provas, CAAC CTS 2 provas, Cefac MFM, a Maria Fluvial de Máquinas, uma prova, e o Cefac MACMAN, também uma prova. O total de questões foi a mesma do vídeo anterior, que foi de matemática, que é 160 questões, ok? Então, com isso, eu peguei todas as questões e fui dividindo nas disciplinas que são cobradas dentro do conteúdo programático, ok? E fiz o ranqueamento aí da 10ª colocada, que é menos caiu, até a primeira colocada, que foi o que mais caiu, ok? E lá no final do vídeo eu vou mostrar qual foi a peculiaridade que tem nas provas de português, um pouco diferente da de matemática, ok? Então fica até o final do vídeo para você saber quais são os 3 grandes grupos que realmente você precisa estar estudando para português, ok? Beleza, então vamos lá. Então, em 10º colocado, temos aí acentuação gráfica. Caíram 3 questões dentro dessas 160, 3 questões foram de acentuação gráfica. Geralmente perguntando o que é uma proparoxítona, uma paroxítona, oxítona, e eu vi só uma questão que está fora dessas 3 que pedia sobre a acentuação da crase. Então, dentro da acentuação gráfica é bom você estudar também a crase, para você não perder só uma questãozinha caso caia, beleza? Em 9º colocado foi regras de pontuação. É no caso você saber onde que pode ser colocado uma vírgula, um 2 pontos, uma ponto e vírgula. Então tiveram 4 questões que exigiram esse conhecimento de pontuação. Não é um capítulo muito grande para se estudar, mas é bom você saber para você não perder essa questãozinha aí que vai ser tão valiosa para a tua aprovação, ok? Em 8º colocado, teve classe de palavra, saber o que é um adjetivo ou a mudança de um adjetivo vai interferir na frase, né, mudança de sentido, e também teve análise sintática, termos da oração. Então, tanto o classe de palavras, adjetivo e análise sintática, termos da oração, ficaram empatados. Cada uma apareceram 5 vezes aí nas 160 questões, ok? Então, classe de palavra, adjetivo, basicamente é saber o que é um adjetivo e, no caso, dentro de uma frase, se você mudar o adjetivo, o que ele pode estar mudando o sentido da frase. E na análise sintática, termos da oração, é basicamente saber o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um objeto direto, objeto indireto. Isso apareceu 5 vezes aí dentro das 160 questões, ok? Bom, então vamos lá. Em 7º colocado, análise sintática novamente, aposto, apareceu 6 vezes. Então, já é um assunto que é bom que você saiba distinguir o que é um aposto, onde é colocado, como identificar ele. Geralmente ele pede ali, ele dá uma frase e pergunta para você nas questões qual que tem a mesma função dele ali de um aposto que ele colocou na frase anterior. Geralmente ele pega do texto uma frase onde tem um aposto e pede que você nas alternativas identifique no mesmo significado que está ali o aposto, ok? Isso apareceu 6 vezes. Em 6º colocado, análise sintática novamente, né? Orações subordinadas, isso aí apareceu 7 vezes, então você tem que saber o que é uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adverbial, ok? É um capítulo um pouco maior, mas também apareceu 7 vezes, então é bom que você saiba identificá-los e saiba como resolver esse tipo de questão, ok? Lembrando também do conectivo que aparece bastante, né? Que é o mais difícil, né? Para você identificar que tipo de oração subordinada ela é, se é adjetiva, uma substantiva ou uma adverbial. Então, 6º colocado apareceu 7 vezes aí dentro das 160 questões, ok?
Em quinto colocado, classe de palavras. Então, note que classe de palavra, ele pergunta o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, um verbo, né? Não necessariamente diretamente falando aqui que é um substantivo, não. Ele dá uma palavra lá, ou dentro das alternativas ele fala qual é o termo grifado que tem a classificação diferente das demais, ou tem um sentido diferente das demais, ou tem a mesma classe de palavra diferente das outras, ok? Então pode ser substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, entre outros. É um capítulo grande e também você tem que estudar esse tipo de questão, que é a classe de palavras, ok? Então, apareceu 8 vezes, só botando isso. Eles grifavam um texto, uma palavra, e perguntavam se era substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e outras coisas, ok? Em quarto colocado, classe de palavras, advérbio, apareceu bastante isso aí também, e análise sintática, orações coordenadas. As duas apareceram empatadas aí, cada uma com 10 vezes aparecendo dentro das 160 questões. Classe de palavras, advérbio, apareceu 10 vezes, e análise sintática de orações coordenadas também apareceram 10 vezes dentro das 160 questões. O advérbio, geralmente, ele pede ali para você identificar, ele destaca lá um texto, ou dentro das alternativas destaca lá a palavra e pergunta o que ela significa, se é um advérbio de modo, um advérbio de tempo, de lugar e etc. Nas análises sintáticas de coordenadas, basicamente parecido lá com as subordinadas, você tem que saber o que é uma oração coordenada. Lembrando que a oração coordenada, os termos da oração são independentes, têm sentido completo, independente ali se estão unidas ou não. Já nas as orações subordinadas, se você separar eles ali pelo conectivo, as orações não têm sentido completo sozinhas, ela precisa de uma da outra para ter um sentido completo na frase, ok? E em terceiro colocado, figuras de linguagem. Apareceu bastante figuras de linguagem, apareceu 11 vezes esse tipo de pergunta. Não necessariamente diretamente, mas geralmente ele dá ali uma frase e pergunta que tipo de figura de linguagem é aquela ali, ok? Ou simplesmente dá uma frase e dentro das alternativas, outras frases, ele pergunta qual tem a mesma semelhança ali com a figura de linguagem apresentada na questão, ok? É um capítulo não é muito extenso, é bom você estudar isso também, caiu bastante dentro dessas 160 questões até o presente momento aí de 2022, ok? Dentro dessas 9 provas aí que eu analisei. Em segundo colocado, classe de palavra, verbos, ou seja, você tem que saber os tempos dos verbos, tipo de verbo, locuções adverbiais não, mas tudo que em relação a verbo, o que é um verbo de ligação, o que é uma oração adverbial não, tudo relacionado a verbo. Apareceu 16 vezes aí o classe de palavras, verbos, então é bom você estudar esse capítulozinho aí, que cai bastante também, ok? Caiu mais, que eu estou me lembrando aqui, foi mais o tempos verbais, que caiu bastante isso aí de relacionada a verbo. Em primeiro colocado, interpretação de texto, apareceu 47 vezes nas 160 questões aí das 9 provas que eu analisei, ok? Então, basicamente é ler texto, interpretar e responder questão. Pode ver aí que dentro das 160 é quase um terço da prova aí é a interpretação de texto. Lembrando que geralmente a prova tem 20 questões, e com 20 questões, geralmente 5 questões aí, ou um pouquinho mais às vezes, é interpretação de texto. Ou seja, um quarto da prova, o que é 25%, ou às vezes até mesmo um terço da prova, é interpretação de texto. Então é muito importante que você leia bastante, estude, treine muito interpretação de texto, porque cai bastante na prova, ok? E lembrando lá no início do vídeo que eu falei quais são os 3 grandes grupos aí que aparecem nas provas, são os seguintes. Então, você deve ter notado que aparece muita análise sintática e classe de palavras, e agora você viu que tem interpretação de texto. Então, dentro das 160 questões, classe de palavra é o que mais apareceu. Então, é um capítulo inteiro que vai falar de substantivo até e outras coisas. São 50 questões, apareceu 50 vezes dentro dessas 160 questões, quase um terço também. Interpretação de texto, 47 vezes, e análise sintática é outro capítulo grande também, que vai lá de sujeito até lá vai bolinha, que tem bastante coisa, também 43 questões. Então, basicamente, concentre teus estudos em classe de palavras, interpretação de texto e análise sintática. Se você dominar esses 3 tópicos aí, muito provável que você vai sair bem nas provas de português do Cefac e do CAAC, ok?
Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, eram as questões que mais aparecem aí no Cefac do CAAC. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal, comenta aí nos comentários o que você pretende saber, o que deseja saber mais sobre o Cefac CAAC. E também olhe a descrição do vídeo para conhecer lá o nosso conteúdo, que é a nossa apostila de português e matemática, com tudo que você precisa saber para estar estudando para as provas do Cefac e do CAAC, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, fique com Deus e até a próxima.